Capítulo 11. A promessa do Pai. Você nunca será abençoado com algo em que não acredita. Conheci Jesus Cristo como Salvador por meio de um irmão da fraternidade na Purdue Universidade, em 1979. Uma vez que me desviei de meus próprios caminhos e confessei Jesus Cristo como meu Senhor, eu sabia que havia nascido no reino de Deus. A Escritura nos diz: se você confessar com sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 a 11. Não havia dúvida de que fui salvo. Meu coração deu testemunho disso, e as Escrituras o confirmaram. No entanto, eu estava vivendo minha nova vida sem alguma coisa, e por vários meses não consegui descobrir o que era. O Senhor parecia distante, embora eu soubesse que era seu filho. Quando li a Escritura, parecia que estava em uma nuvem, era difícil de compreender, e eu estava obtendo apenas uma compreensão limitada, embora o lesse diligentemente. Eu também não tinha a capacidade de levar uma vida vitoriosa em minhas circunstâncias adversas e parecia que estava desamparado pela forte corrente de pressão dos colegas que veio como um estudante universitário. Com o passar do tempo, comecei a encontrar pessoas que pareciam ter uma caminhada muito mais próxima do Senhor do que eu. Eles falaram sobre ele de uma maneira bonita e pessoal. Eu estava perplexo. O que eles estavam fazendo que eu não? Por que Deus daria a eles essa proximidade que eu não conseguia encontrar? Eles pareciam ter força e visão dos caminhos do Senhor que eu simplesmente não conseguia. Então, ao estudar minha Bíblia, percebi que havia um outro encontro com o Senhor que eu não tinha experimentado. A promessa do Pai. Vamos dar uma olhada no que descobri nas Escrituras. Pouco antes de Jesus ser levado para o céu, lemos: e estando com eles reunidos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João realmente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muitos dias a partir de agora. Atos 1, 4 a 6. Jesus disse àqueles que criam não ir a lugar nenhum, pregar, começar igrejas ou cumprir seus chamados, até que primeiro recebessem a promessa do Pai, que em suas próprias palavras era o batismo do Espírito Santo. A palavra batizado que Jesus usa neste versículo vem da palavra grega baptizo, que significa imergir, submergir, para tornar oprimido. Jesus estava comunicando que haveria uma imersão do Espírito Santo que eles ainda não tinham, embora eles crescem em sua ressurreição, confessassem seu senhorio e fossem seus próprios seguidores fiéis que iam para o céu. Uma das primeiras coisas que se destacaram para mim foi o fato de que receber o enchimento do Espírito Santo não era uma sugestão, opção ou recomendação, era uma ordem. Uma ordem é dada para nosso benefício, proteção ou para o bem do reino. Não devemos aceitar seus comandos levianamente por nossa causa, bem como por causa do reino. Esta promessa do Pai que eles foram ordenados a receber sem o conhecimento dele, ocorreria apenas 10 dias depois que Jesus foi levado. Curiosamente, Jesus apareceu a 500 crentes depois de ser ressuscitado dos mortos, 1 Coríntios 15, 6, mas apenas 120 estavam no cenáculo 10 dias depois que ele os deixou. Eu acredito firmemente que a maioria dos 500 começaram esperando pela promessa, mas com o passar do tempo, ondas de pessoas foram embora por causa da impaciência, dúvida, descrença ou outros motivos, até que restasse apenas uma fração. Infelizmente, quase 4 em 5 não fizeram o que Jesus ordenou. Os que ficaram eram unânimes, eles estavam mortos para suas próprias agendas. Eles não aceitaram levianamente ou deram desculpas para o que Jesus ordenou. Acredito firmemente que a atitude deles foi ficar o tempo que fosse necessário, só porque o Mestre disse para ficar. Uma vez que Deus restou apenas aqueles que levaram a sério o comando de Jesus, lemos: quando o dia de Pentecostes chegou plenamente, eles estavam todos em um só lugar, e de repente veio um som do céu, como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então apareceram-lhes línguas divididas, como de fogo, e uma sentou-se sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2, 1 a 4. O dia foi chamado de Pentecostes, que não é um termo originado no Novo Testamento, mas uma das principais festas de Israel. Observe que eles foram cheios ou batizados com o Espírito Santo, assim como Jesus predisse. Esta foi a promessa do Pai, e foi acompanhada por eles falando em outras línguas. Para alguns hoje, o termo línguas é confuso ou místico puramente por causa da ignorância.
Quando as Escrituras falam em línguas, o que também farei, é apenas falar em uma língua que não é reconhecível ao seu entendimento. Usamos essa palavra fora das conversas bíblicas também. Se você está com um estrangeiro que fala inglês e deseja saber qual é a sua língua principal, pode perguntar a ele qual é a sua língua materna. Ao fazer esta pergunta, você está apenas procurando saber que idioma ele aprendeu com os pais quando era criança. O barulho do vento forte e impetuoso foi o rastro do Espírito Santo fazendo sua entrada inicial nos templos que ele sempre desejou habitar. Novamente, a Escritura não diz que ele era o vento. Antes, o vento foi a manifestação de sua entrada. Lados opostos. Neste ponto, deixe-me interpor esta observação interessante. Satanás e seus companheiros sempre fazem coisas opostas ou de perversão aos caminhos de Deus. Sempre que o Espírito Santo faz sua entrada inicial, ele o faz de uma forma que não pode ser perdida. As pessoas viriam e ouviriam sua manifestação quando ele as enchesse. Veremos isso em outros relatos do livro de Atos. No entanto, quando o Espírito Santo sai, ele o faz silenciosamente. Lembre-se de quando Dalila disse a Sansão que os filisteus estavam sobre ele, e ele saltou e disse: "Vou sair como antes, em outras ocasiões, e me libertar." Mas ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Sansão não sabia que o Senhor foi embora porque o Espírito de Deus sempre vai embora silenciosamente. No entanto, sempre que os demônios entram, eles o fazem silenciosamente, mas quando saem muitas vezes, o fazem com algum tipo de manifestação. Você verá isso em todos os evangelhos. A promessa é para todos. Agora vamos voltar ao dia de Pentecostes. Havia judeus de todas as nações da terra visitando Jerusalém para a festa. Quando a cidade ouviu o barulho do vento impetuoso, multidões foram até onde os discípulos estavam. Esses visitantes ficaram em choque ao ouvir os discípulos incultos falando sobre as obras maravilhosas de Deus em suas próprias línguas. Os visitantes maravilhados gritaram: "O que isso significa?" Pedro aproveitou o choque e levantou-se para pregar Jesus a todos os presentes. Quase no final de sua mensagem, ele disse: "Este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas." Portanto, sendo exaltado à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que você agora vê e ouve. Atos 2:32 e 33. Observe, ele disse que a promessa do Espírito Santo era algo que eles podiam ver e ouvir. Diga a si mesmo: veja e ouça. É importante lembrarmos disso nos próximos versículos. A multidão reunida foi cortada no coração, e perguntou o que eles deveriam fazer. Pedro responde. Então Pedro disse-lhes: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e você receberá o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para você e para seus filhos, e para todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar." Atos 2:38 e 39. Observe com atenção a promessa, que eles viram e ouviram, é para todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Exatamente o que esses discípulos receberam no cenáculo foi prometido a todos os que invocam o Senhor, o que inclui você e eu. Neste ponto, gostaria de apresentar rapidamente todos os registros de pessoas que receberam o Espírito Santo no Novo Testamento. Existem 4 outras ocorrências. Anote 2 coisas. Primeiro, em todos os relatos, exceto um, foi uma experiência separada de receber Jesus Cristo como Senhor. Em segundo lugar, em todos os casos, os espectadores podiam ver e ouvir uma manifestação externa de pessoas, recebendo o enchimento do Espírito Santo. Samaria. Filipe foi a uma cidade em Samaria e proclamou Jesus. Multidões vieram ouvir as coisas que ele falava. Houve milagres tremendos quando espíritos imundos, clamando em alta voz, saíram de muitos possuídos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Atos 8:7. A divulgação foi incrivelmente poderosa e houve grande alegria na cidade, e lemos: quando eles acreditaram em Filipe enquanto ele pregava as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão acreditou e foi batizado. Atos 8:12 e 13. As pessoas acreditaram nas boas novas de Jesus Cristo e foram batizadas nas águas. Portanto, de acordo com as Escrituras, eles agora renasciam no reino de Deus. No entanto, à medida que continuamos a ler, descobrimos. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, eles enviaram Pedro e João até eles. Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre nenhum deles. Eles simplesmente foram batizados no nome do Senhor Jesus.
Atos 8:14-16. Uma confirmação adicional de já ter nascido no reino de Deus é dada novamente pela declaração de que eles foram batizados Samaria em nome do Senhor Jesus. Não há dúvida de que eles foram libertos do reino das trevas e agora estavam na família de Deus. No entanto, embora eles agora fossem crentes nascidos de novo, eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Você pode questionar como eles puderam ser salvos, visto que as Escrituras afirmam claramente: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Isso é verdade. Não podemos confessar o senhorio de Jesus sem a influência do Espírito Santo, mas isso é totalmente diferente de ser cheio dele. No momento da conversão, somos santificados, selados e habitados pelo Espírito Santo. Ver 1 Pedro 1:2, Efésios 1:13, Romanos 8:9-11. Mas não somos cheios de sua presença, até que pergunte ao Pai em nome de Jesus. Pois a Escritura diz: se você então, sendo mau, sabe dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13. De suas palavras, seu Pai Celestial, vemos que esta promessa é feita apenas para aqueles que já são seus filhos. Nessa mesma linha, Jesus disse mais tarde que o mundo não pode receber o Espírito da Verdade, João 14:17. Pelas palavras de Jesus, vemos que há uma experiência separada do novo nascimento no reino. Vamos continuar com o povo de Samaria. Então eles impuseram as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. E quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos o Espírito Santo foi dado, ele lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também este poder, para que qualquer um em quem eu impor as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8:17-19. Esses crentes receberam o Espírito Santo depois de já terem sido salvos. Não nos é dito especificamente que as pessoas falavam em línguas. Entretanto, por que Simão ofereceria dinheiro a eles? A Escritura diz que ele viu que eles haviam recebido o Espírito Santo. Houve uma manifestação óbvia, e isso não seria outra coisa senão vê-los falando em línguas, porque é congruente com o que acontece com as outras experiências de enchimento no Novo Testamento. Revendo este relato bíblico de Samaria, vemos, em primeiro lugar, que receber o enchimento do Espírito de Deus foi uma experiência separada da conversão, e, em segundo lugar, que os espectadores viram uma manifestação externa. Éfeso. O apóstolo Paulo e sua equipe foram a Éfeso e encontraram alguns discípulos. A primeira pergunta que ele fez foi: você recebeu o Espírito Santo quando creu? Atos 19:2. Esta também deve ser a primeira pergunta que devemos fazer àqueles que se converteram recentemente. Por que desejaríamos que as pessoas vivessem até mesmo uma hora sem intimidade com o Senhor e o poder de ser testemunhas de Jesus? Ver Atos 1:8. Esses discípulos não tinham ouvido falar do Espírito Santo, eles só haviam sido batizados nas águas por João Batista. Então Paulo e sua equipe falaram sobre a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Continuando, lemos: quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 19:5. Agora, de acordo com as Escrituras, eles definitivamente nasceram de novo no reino, pois confessaram o senhorio de Jesus e foram batizados nas águas. Continuando, encontramos: e quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles falaram em línguas e profetizaram. Atos 19:6. Novamente eles falaram em línguas e profetizaram no momento em que o Espírito de Deus os encheu, e novamente os espectadores puderam ver e ouvir a manifestação da promessa do Pai naqueles que a receberam. Profetizar significa falar por inspiração divina. Pedro profetizou no dia de Pentecostes quando falou a mensagem brilhante que trouxe milhares ao reino. Ele proclamou a palavra de Deus sem qualquer preparação ou estudo prévio. Foi falado por inspiração. Esses homens em Éfeso tinham pouco entendimento dos caminhos de Deus antes de serem cheios do Espírito Santo, e agora estão falando por inspiração a palavra de Deus uma vez cheia. Esta mesma coisa acontece com cada pessoa que é cheia do Espírito de Deus. O Mestre vem morar em nós e as coisas de Deus se tornam mais claras. Antes de ser batizado com o Espírito, a palavra e os caminhos de Deus eram um borrão para mim. Não depois, a Bíblia se abriu para mim pessoalmente. Tenho testemunhado inúmeras vezes aqueles que, depois de viverem como crentes por longos períodos de tempo sem o Espírito Santo, dizem depois de serem cheios do Espírito Santo: eu tinha tantas perguntas, e agora todas foram respondidas, e também, a Bíblia se tornou muito clara para mim. Ao longo dessas mesmas linhas, tenho ouvido estudantes diligentes das Escrituras que eram crentes nascidos de novo.
mas não cheios do Espírito Santo. Comentar sobre o conhecimento das Escrituras por parte dos crentes cheios do Espírito. Eles podem estudar 3 vezes mais, mas são levados de volta pelo entendimento de um crente cheio do Espírito. Ao ouvir seus comentários, eu simplesmente respondo: é simples, aqueles que não estão cheios não têm a iluminação completa do Espírito Santo. Mas eles podem, porque ser cheio do Espírito é a promessa de Deus a todos os que invocam o nome de Jesus. Deus é tão bom para nós. Então, novamente, como aconteceu com o povo de Samaria, os crentes de Éfeso recebendo o Espírito de Deus, foi uma experiência separada de sua conversão. E novamente os espectadores viram uma manifestação externa. O apóstolo Paulo. Em Atos 9, Saulo, a quem conhecemos como Paulo, estava viajando na estrada para Damasco com a intenção de perseguir os crentes. Quando ele se aproximou, ele viu uma luz cegante do céu e ouviu a voz do Senhor perguntando: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo imediatamente perguntou quem era, e o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Saulo então perguntou: Senhor, o que você quer que eu faça? Disseram-lhe que fosse a Damasco e lá receberia instruções. Neste ponto, acredito que ele nasceu de novo. Minha razão para isso é dupla. Primeiro, depois que o Senhor disse: eu sou Jesus, Saulo o confessou como Senhor. Em segundo lugar, Saulo jejuou e orou por 3 dias, então Ananias veio a ele e disse claramente: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu a você na estrada quando você veio, enviou-me para que você pudesse ver e ser cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Observe a palavra irmão. Ele era um crente em Jesus Cristo, e o confessou como Senhor, e orou por 3 dias. Depois de já ter nascido de novo, Ananias orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Agora não diz que Saulo falou em línguas aqui. No entanto, ele mesmo nos diz claramente em sua carta aos Coríntios: agradeço ao meu Deus que falo em línguas mais do que todos vocês. 1 Coríntios 14:18. Quando ele começou a falar em línguas? Quando Ananias impôs as mãos sobre ele e orou. Atos 9:17. Cornélio e sua família. Havia um oficial romano chamado Cornélio. Ele, sua família e amigos se tornariam os primeiros gentios a nascer de novo. Cornélio estava jejuando e orando com frequência, e uma tarde um anjo apareceu a ele e disse-lhe para mandar chamar Pedro. Certa vez, Pedro chegou. Alguns dias depois, Cornélio reuniu seus entes queridos e eles estavam prontos para ouvir sua mensagem. Pedro começou a pregar Jesus e antes que pudesse terminar lemos: enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos aqueles que ouviram a palavra. E os da circuncisão que creram ficaram maravilhados, todos os que vieram com Pedro, porque o dom do Espírito Santo também havia sido derramado sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos 10:44-46. Os judeus não queriam nada com os gentios em relação a assuntos religiosos e até mesmo a maioria dos assuntos sociais. Eles foram excluídos dos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus. Ver Efésios 2:12. Então, o que acontece aqui espanta os judeus que estavam com Pedro. Eles ficaram surpresos que esses gentios receberam a salvação e o Espírito Santo. Este é o único incidente na Bíblia onde as pessoas realmente são salvas e recebem o Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu pessoalmente acredito, e sei que você pode contestar isso, que Deus fez isso porque sabia que esses judeus não teriam orado para que Cornélio e seus entes queridos recebessem Jesus ou o Espírito Santo, pois eles teriam duvidado de que poderiam ser salvos. Pense nisso, não há nenhuma evidência externa milagrosa e imediata de uma pessoa que nasceu de novo. Portanto, embora essas pessoas tivessem aceitado a palavra como Pedro a pregou e confessado Jesus, os judeus não acreditariam que sua conversão seria possível. No entanto, quando Deus os encheu com o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas, assim como esses mesmos judeus fizeram quando foram cheios, eles não puderam negar que Deus havia derramado sua salvação para os gentios. Esta ocorrência mostra sem sombra de dúvida que a realidade de uma pessoa recebendo a plenitude do Espírito Santo é a manifestação externa de falar em línguas. Outra tradução registra: o dom do Espírito Santo também foi derramado sobre os gentios. E não poderia haver dúvida sobre isso, pois os ouviam falando em línguas e louvando a Deus. Atos 10:45-46. Como eles sabiam? Pois eles ouviram, eles viram e ouviram a promessa do Pai. As línguas cessarão. Você pode estar se perguntando: sim, tudo isso é verdade para os primeiros discípulos, mas a Bíblia não diz que as línguas cessarão quando vier o que é perfeito? Sim. No entanto, o perfeito veio? Alguns podem dizer:
Sim, a perfeita era a Bíblia, e agora que a temos, não precisamos de línguas. Bem, vamos dar uma olhada nas Escrituras para ver se essa interpretação está correta. Paul escreve: amor nunca falha. Mas se houver profecias, elas falharão. Se houver línguas, elas cessarão. Se houver conhecimento, ele desaparecerá. Pois sabemos em parte e profetizamos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, 8-10. Em primeiro lugar, somos informados de que, quando vier o que é perfeito, não apenas as línguas cessarão, mas o conhecimento revelado, para ser exato, também desaparecerá. Isso certamente não aconteceu ainda. Portanto, vamos continuar lendo para descobrir exatamente quando é o período de tempo em que o perfeito chegou. Por enquanto, vemos em um espelho, vagamente, mas depois cara a cara. Agora eu conheço em parte, mas então saberei assim como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 12. Observe que ele diz duas vezes, mas então. Isso se refere ao tempo em que o perfeito chegou. Duas coisas identificam esse tempo. Primeiro, veremos o Senhor cara a cara. Você o está vendo cara a cara agora? Você está vendo seu corpo ressuscitado, com olhos que são chamas de fogo e cabelos brancos como lã, e seu rosto brilhando como o sol. O segundo indicador é: conhecerei apenas como também sou conhecido. Você o conhece como ele o conhece? A resposta a essas perguntas é obviamente não. Ele está falando sobre o tempo em que estaremos com o Senhor em nossos próprios corpos glorificados. É quando o perfeito virá. Portanto, visto que o que é perfeito ainda não veio, as línguas certamente ainda não cessaram. À medida que continuarmos nos capítulos futuros, mostrarei a você que uma das principais razões para as línguas é para uma maior intimidade com Deus nesta terra. Todos falam em línguas? Alguém pode questionar: eu acredito em línguas, mas nem todo crente é capaz de recebê-las, pois a Escritura até pergunta: todos falam em línguas? E a resposta é não. Novamente, isso é um grande mal-entendido do que Paulo está pedindo. Para colocar esta questão de lado, que roubou tantas promessas de Deus, devemos primeiro estabelecer que o Novo Testamento fala de 4 categorias diferentes de línguas. 2 são para ministério público e 2 para comunhão pessoal com Deus. Devemos revisar brevemente cada um para responder adequadamente a esta pergunta. É a vontade de Deus que todos os seus filhos falem em línguas? Línguas que são um sinal para os não crentes. Este primeiro conjunto de línguas é para o ministério público. Ao usar o termo público, falo em ministrar a outra pessoa ou a um grupo de pessoas. Paulo escreve sobre eles. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os incrédulos. 1 Coríntios 14, 22. Essas línguas ocorrem quando o Espírito Santo transcende nosso intelecto e nos dá a habilidade de falar outra língua desta terra que não tínhamos anteriormente qualquer treinamento ou habilidade para falar. Isso é dado conforme a vontade do Espírito de Deus. Não podemos simplesmente decidir operar nele, e na maioria das vezes, nem mesmo percebemos quando estamos funcionando nele. Estamos apenas cientes de que estamos falando em línguas, mas não percebemos que estamos falando uma língua conhecida nesta terra. Deixe-me dar um exemplo. Recentemente eu estava pregando em uma grande igreja no Colorado. Um dos membros da minha equipe estava na reunião sentado em uma das últimas filas. Ela passa muito tempo em oração e intercessão, e sente como se o Senhor quisesse que ela orasse por mim enquanto eu pregava. Então, durante todo o culto, ela pensou que estava apenas orando baixinho em línguas desconhecidas, que irei fazer em breve. Após o serviço religioso, um cavalheiro sentado à sua frente se virou para ela e disse: "Você fala francês muito bem, na verdade, com um sotaque perfeito." Ela o informou que não falava francês. Ele então, surpreso, disse a ela: "Eu sou um instrutor de francês, e você estava orando por aquele homem em francês perfeito o tempo todo em que ele estava pregando, e você estava citando as escrituras em suas orações e imediatamente depois de citá-las." O homem então disse em sua mensagem para abrirmos em nossas Bíblias exatamente a escritura que você acabou de orar. Desnecessário dizer que ele ficou muito emocionado e ela muito animada. Foi um sinal para este homem de que o que eu estava pregando era de fato a palavra de Deus. Esta língua se manifestou com os discípulos no dia de Pentecostes. Registros das Escrituras. Agora, estavam hospedados em Jerusalém judeus, tementes a Deus de todas as nações sob o céu. Ao ouvir este som, uma multidão se juntou em perplexidade, porque cada um os ouviu falando em sua própria língua. Totalmente surpresos, eles perguntaram: "Não são todos estes homens que falam galileus? Então, como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua nativa?" Uma lista das nações representadas é então fornecida,
que o omitiam nós os ouvimos declarando as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Atos 2, 5-11. Novamente, essas línguas são um sinal para o incrédulo. Eles foram um sinal para o professor de francês acima, bem como para esses homens instruídos de todo o mundo nesta escritura. Este sinal chamou sua atenção e abriu seu coração para a palavra de Deus. Tenho ouvido numerosos casos de crentes falando a palavra de Deus para pessoas em línguas estrangeiras que eles nunca aprenderam, e é um sinal que confirma a mensagem do amor de Deus. Em todos os casos, há um ministério tremendo que resulta desse sinal maravilhoso. Línguas dadas para interpretação. Esta segunda categoria de línguas também é para o ministério público. Essas línguas são línguas celestiais. Não existem dialetos como eles na Terra. Isso é verdade para o resto das categorias que estou prestes a definir. Você pode agora estar questionando o fato de que existe mais de um idioma ou dialeto no céu. Considere esta possibilidade. O livro do Apocalipse nos diz que no céu Jesus dará à pessoa que vencer uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido somente por aquele que a recebe. Apocalipse 2:17. Também somos informados do próprio Jesus que seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitas coroas. Ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia, exceto ele mesmo. Apocalipse 19:12. Portanto, se ninguém mais sabia esses nomes, só pode ser que existam diferentes idiomas no céu. Essas línguas se enquadram em uma das 9 categorias de dons do Espírito Santo listados no 12º capítulo de 1 Coríntios. É o seguinte: para outros diferentes tipos de línguas, para outro a interpretação de línguas. 1 Coríntios 12:10. Observe que essas línguas devem ter interpretação, não tradução. Por quê? Porque são línguas celestiais que não são conhecidas pelo mundo natural. Lembro-me de uma reunião em Singapura. Fui convidado para ministrar em uma das maiores igrejas do país e foi minha primeira de várias visitas. Antes que eu recebesse a plataforma para pregar, a multidão, que era muito grande, ficou em silêncio após um período cantando lindas canções de adoração. De repente, um homem começou a falar uma língua do céu. Era tão alto e claro, mas ele não tinha microfone. Ele estava localizado em algum lugar na varanda deste enorme auditório, mas todos podiam ouvir a clareza e autoridade que havia em sua voz. Era como se o céu o ampliasse. Enquanto ele falava, meu homem interior pulava de alegria, enquanto meu homem exterior congelava em reverência. Parecia que todos os pelos dos meus braços e pernas estavam em atenção, e meu coração disparado nesta atmosfera sagrada. Assim que ele terminou, veio a interpretação e a palavra do Senhor dada por aquela língua, e interpretação era exatamente o que eu estava prestes a pregar naquela noite. Eu fiquei maravilhado. Deus deu não apenas a mim mesmo, mas a toda a confirmação de congregação de que o que eu estava trazendo naquela noite era dele. Essas línguas, quando interpretadas, são semelhantes à profecia. Por isso Paulo diz: maior é o que profetiza do que o que fala em línguas, a menos que de fato intérprete, para que a igreja receba a edificação. 1 Coríntios 14:5. Novamente, por este versículo você pode ver que essas línguas são dadas para o ministério público da igreja, e eles são a categoria de línguas a que Paulo estava se referindo quando perguntou: todos falam em línguas? Então vamos ler este versículo agora no contexto. E Deus os designou na igreja, primeiro, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, mestres, depois dos milagres, então dons de cura, socorros, administrações, variedades de línguas. Todos são apóstolos? Todos são profetas? São todos professores? Todos operam milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos interpretam? 1 Coríntios 12, 28-30. Você percebe que Paulo está falando sobre os dons ministeriais que Deus estabeleceu na igreja? Certamente nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres, ou pastores, ou têm dons de milagres e curas. E todos não têm o dom ministerial de falar em línguas ou interpretação de línguas celestiais. Por que é que? A resposta é encontrada no seguinte: portanto, as línguas como sinal são como sinal, não para os que creem, mas para os incrédulos. Se toda a igreja se reúne em um lugar, e todos falam em línguas para interpretação, e entram aqueles que são desinformados ou incrédulos, eles não dirão que você está louco? 1 Coríntios 14, 22 e 23. Antes de responder à nossa pergunta, deixe-me apontar que esses dois versículos mostram claramente a diferença entre as duas línguas públicas. Ele primeiro escreveu que as línguas são um sinal para os incrédulos. Isso é falar línguas desta terra nas quais nunca fomos treinados. O incrédulo que conhece essas línguas vê claramente que não há maneira possível de falarmos essas palavras.
exceto pela intervenção milagrosa do Senhor. Portanto, é um sinal para o incrédulo. Então Paulo fala sobre toda a igreja se reunindo e falando em línguas ao mesmo tempo. Estas são claramente as línguas que são as línguas do céu. A razão de eu saber disso é que todos os discípulos no dia de Pentecostes estavam falando em diferentes línguas terrenas, as maravilhosas obras de Deus. Eles não tiveram que ser interpretados, pois os incrédulos sabiam o que eles estavam dizendo. Ele está falando neste versículo sobre falar à igreja na língua celestial que precisa ser interpretada. Senão, ninguém entenderia. Como você pode ver, não há necessidade de todos falarem em línguas, caso contrário os desinformados ou descrentes pensariam que éramos loucos. Portanto, a resposta a esta pergunta, todos falam em línguas, que tem sido tão mal interpretado por muitos, é simples. Deus é seletivo quando se trata de dons ministeriais que Ele coloca na igreja, porque nem todos precisam operar nisso. Mas Ele não é parcial, e repito, Ele não é seletivo no que dá a cada um de nós, crentes, para a nossa caminhada pessoal. As duas categorias a seguir cobrem o dom de línguas em relação ao nosso relacionamento pessoal com Ele. Línguas para a oração pessoal. As próximas duas categorias de línguas são para a oração pessoal, e são a provisão do Pai para todo cristão que crê. Podemos vê-los representados nos seguintes versos: pois se eu orar em outra língua, meu espírito ora, mas meu entendimento fica infrutífero. Qual é a conclusão então? Orarei com o espírito e também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 14 e 15. Observe que Paulo está identificando especificamente essas línguas como orações, não línguas que ministram à igreja. Também nos é dito neste mesmo capítulo: quem fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Quando falamos em uma das duas línguas públicas, estamos falando aos incrédulos, línguas para sinal, ou para a igreja, línguas para interpretação. Mas quando oramos em línguas falamos com Deus, não com os homens. Você vê a diferença? No versículo acima, Paulo nos fala de duas maneiras diferentes de orar, uma em seu próprio entendimento, que para mim seria o inglês. A outra maneira é orar em línguas, que é meu espírito orando, guiado pelo Espírito Santo. O mesmo é verdade para cantar canções de adoração. Cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento. Judas identifica a oração pessoal em línguas dizendo: mas vocês, amados, construindo-se na sua santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 20, 21. Observe quando oramos em línguas que nos edificamos, ao passo que quando falamos em línguas para a igreja e interpretamos, edificamos ou edificamos a igreja. 1 Coríntios 14, 5. Deus deseja ambos, e ambos são muito importantes. No próximo capítulo, discutirei com muito mais profundidade essa categoria de línguas. Você descobrirá que é vital caminhar intimamente com nosso Senhor. Eu chamo essa categoria de línguas de a linguagem da intimidade. Línguas para intercessão. A última das 4 categorias de línguas é para intercessão, que é quando ficamos na brecha em oração, implorando por outro em necessidade. Da mesma forma, o Espírito também ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos o que devemos orar como devemos, mas o próprio Espírito faz intercessão por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Agora, aquele que sonda os corações sabe o que é a mente do Espírito, porque ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Às vezes, não sabemos o que orar. A Nova Tradução Viva mostra o que há de melhor, dizendo: porque nem mesmo sabemos pelo que devemos orar, nem como devemos orar. Não sei tudo o que está acontecendo com meus entes queridos ou outras pessoas necessitadas, mas o Espírito de Deus sabe. Minha mãe mora na Flórida e eu moro no Colorado. Suponha que ela esteja em uma situação que requer ajuda divina, mas ela não percebe, ou não pode me alcançar. Como eu saberia o que orar, muito menos se ela ainda precisava de oração? A primeira vez que vi esta escritura se tornar uma realidade para mim foi quando estava na faculdade. Eu era crente há apenas 2 anos, mas estava com muita fome de falar de Jesus aos outros. Então comecei um estudo bíblico no campus que tinha como alvo alunos de fraternidades e irmandades. Tínhamos aproximadamente 60 participantes do estudo. Uma noite eu ensinei sobre o Espírito Santo. Eu simplesmente percorri as Escrituras e mostrei a eles a vontade de Deus. Havia uma garota no estudo que foi ensinada que ela recebeu o Espírito Santo automaticamente quando ela nasceu de novo, e que as línguas haviam falecido. É triste que seus professores não acreditassem nas Escrituras, mas acreditassem em seus mentores que também eram cegos. Ainda assim, naquela noite, quando ela viu o que a Bíblia dizia sobre isso, ela creu, e foi cheia do Espírito Santo imediatamente, junto com vários outros.
Cedo na manhã seguinte, fui acordado por uma página de intercomunicador de um dos meus irmãos da fraternidade dizendo que eu tinha uma visita. Eu me vesti rapidamente e saí para o saguão de nossa casa para cumprimentar essa mesma jovem, cuja irmandade ficava do outro lado da rua. Ela estava radiante e disse: John, sinto muito por acordá-lo, mas mal podia esperar para lhe contar o que aconteceu esta manhã. Ela contou como foi despertada pelo Espírito Santo naquela manhã às 5 horas e sentiu uma urgência de orar em seu coração. Ela sabia que algo estava muito errado, então ela encontrou um lugar isolado e começou a orar em línguas. Ela disse que ficou cada vez mais intenso à medida que ela estava ciente de que estava em uma batalha. Então ela perguntou ao Senhor enquanto orava por quem Deus a estava pedindo para interceder. Tudo que ela ouviu em seu coração foi que era um homem mais velho e que sua vida estava em perigo. Ela orou por 1 hora e então sentiu uma paz invadir seu coração. Quase minutos depois, um telefonema urgente veio para sua colega de quarto, que também era crente. Sua colega de quarto atendeu a ligação apenas para descobrir que seu avô, que era muito querido por ela, acabará de sofrer um forte ataque do coração às 5 da manhã, e sua vida foi milagrosamente poupada. Eles conseguiram estabilizá-lo minutos antes da ligação, exatamente quando ela sentiu paz para parar de orar. Ela estava radiante. Durante toda a sua vida cristã, as línguas faleceram, porque não eram mais necessárias. O que ela perdeu porque alguém não acreditou apenas nas Escrituras? Você nunca poderia convencê-la do contrário agora. Ela está decidida para sempre que orar em línguas é uma necessidade para nós, crentes hoje. Eu vi isso inúmeras vezes. Um dos melhores exemplos de línguas para intercessão é uma situação que aconteceu com Esther, nossa gerente de escritório na Austrália. Ela é uma grande guerreira de oração, além de ministra. Nos anos 90, quando ela estava na escola bíblica, uma manhã, enquanto fazia as tarefas domésticas, ela simplesmente ergueu as mãos e disse: Senhor, não tenho nada pelo que orar hoje, então se precisar de mim aqui estou. Ela disse que, de repente, um enorme desejo de orar a atingiu. Ela se curvou em sua sala de estar, e as línguas jorraram dela com grande intensidade. Ela vivia vendo em seu espírito um chinês ajoelhado no chão sujo, movendo as mãos em movimentos circulares, como se o limpasse. Enquanto orava, ela sentiu vontade de gritar: levante-se, levante-se, levante-se. Depois de orar por algum tempo, ela sentiu um alívio no coração e voltou a fazer as tarefas domésticas. Aproximadamente 5 meses depois, um homem da Nova Zelândia que é missionário na China veio à sua escola bíblica e estava contando a história de um pastor chinês que estava sendo perseguido na prisão na China continental junto com outro pastor. O outro pastor olhou para este pastor chinês e disse-lhe que Deus iria libertá-lo da prisão. Com isso em seus corações, eles realizaram suas tarefas diárias de limpeza da prisão. Pouco depois, o guarda decidiu enviar todos os prisioneiros de volta às suas celas, exceto este pastor. Ele agora estava sozinho nesta sala limpando o chão quando de repente ouviu uma voz dizendo intensamente: levante-se, levante-se, levante-se. Não sendo capaz de ignorar o que ouviu, ele se levantou e caminhou até a porta. Surpreendentemente, ela estava destrancada. Então ele abriu e saiu sem ser detectado da prisão. E quando saiu havia um táxi parado bem na frente dela. Ele entrou e foi levado embora. Esther ficou muito animada ao pensar que poderia ser por isso que ela estava orando meses antes. Então ela foi até o missionário, a quem ela nunca havia conhecido antes em sua vida, depois que ele falou, e descobriu que era o dia exato em seu diário de oração em que ela estava orando em sua sala de estar. Também um dos líderes da escola bíblica se aproximou de Esther e do missionário. Ele também se lembrou de um encargo que o Espírito Santo colocou sobre ele meses antes para orar por um homem necessitado. Ao orar em línguas urgentes, ele viu claramente um chinês na prisão. O missionário tirou uma fotografia de grupo da igreja chinesa e o líder da escola bíblica apontou para o homem que ele viu enquanto orava em línguas. Nem é preciso dizer que era o pastor titular da prisão. Esther e o líder da escola bíblica então compararam notas em seus diários de oração e descobriram que era exatamente o mesmo dia. Deus havia confirmado a ambos que eles haviam desempenhado um papel importante em ver aquele homem libertado como resultado de sua obediência à oração. Como acreditaremos? E se Esther tivesse aprendido que as línguas faleceram com o surgimento da Bíblia? E se ela tivesse aprendido que as línguas não são para todos? Quantos estão perdendo hoje porque creram no que o homem ensinou sobre o que a Bíblia ensina? Uma das maiores tragédias que observei em meus anos de ministério é que muitos cristãos interpretam a palavra de Deus por meio de suas experiências, em vez de permitir que a palavra de Deus dite suas experiências.
Deus não se limita às nossas experiências, Ele é muito maior. Em minha busca pelo enchimento do Espírito Santo, encontrei vários cristãos bem-intencionados que tentaram me impedir de falar em línguas. Poucos meses depois de receber Jesus como meu Senhor, fui levado a uma reunião de líderes do ministério no campus que publicou o material que foi usado para me levar à salvação. Sempre serei grato a esse grupo. No entanto, na reunião, fiquei em choque. O presidente pediu a cada líder que compartilhasse qual era seu pedido de oração número 1 para o semestre. Um jovem disse que estava orando por uma média B. Outro compartilhou que estava orando pela salvação de seu colega de quarto. Então eles vieram até mim, e eu simplesmente disse: eu gostaria de receber o Espírito Santo como eles receberam na Bíblia, quando falaram em novas línguas. Assim que eu disse essas palavras, o líder principal rapidamente e nervosamente disse: John, falaremos sobre isso após a reunião. Nunca o fizemos. No entanto, meu irmão da fraternidade que me conduziu ao Senhor me puxou de lado após a reunião e disse: John, eles não acreditam em falar em novas línguas. Como um novo crente, olhei para ele com espanto e disse: o que eles não acreditam no que está na Bíblia? Isso me levou de volta, porque minha denominação anterior baseava sua doutrina principalmente no que o homem ensinava, ao invés das Escrituras. Na verdade, fomos encorajados a não ler as Escrituras, mas permitir que nosso pastor interpretasse para nós. Frequentei a igreja por 19 anos e pensei que estava a caminho do céu, quando na realidade estava a caminho do inferno. Então, quando encontrei o plano de Deus para a salvação nas Escrituras, por meio de meu irmão de fraternidade, decidi que acreditaria na palavra de Deus quer a entendesse ou não. Esse é o temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio do entendimento. Ver Salmos 111:10. Abençoado ou ignorante. Tenho boas notícias. É a vontade de Deus que você seja cheio do seu espírito e ore nas línguas do céu. Na verdade, se você quiser ouvir o coração de Deus chorar por você, é o seguinte: eu queria que todos vocês falassem em línguas. 1 Coríntios 14:5. Você pode dizer: essas são as palavras de Paulo aos Coríntios. Não, é nos dito claramente. Acima de tudo, você deve entender que nenhuma profecia nas Escrituras veio dos próprios profetas. 2 Pedro 1:20. E que toda a Escritura foi inspirada por Deus. 2 Timóteo 3:16. Simplificando, essas não são as palavras de Paulo aos Coríntios, mas as palavras do Senhor para nós, pois a palavra de Deus vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. É Deus dizendo a seus filhos: gostaria que todos falassem em línguas. Você nunca será abençoado com algo em que não acredita. Quero dizer novamente, Deus não é movido por nosso raciocínio, necessidade ou sentimentos, antes por nossa fé. Você verá repetidamente Jesus dizendo às pessoas: seja feito em você de acordo com a sua fé. A fé simplesmente acredita que o que Deus diz que fará, Ele o fará. A fé vem por ouvir as palavras de Deus, não as crenças incorretas do homem. É muito importante que preguemos e creiamos na verdade, ao invés da experiência. A experiência é um confirmador maravilhoso da verdade, mas não deve ser um professor da verdade. O Espírito Santo é nosso professor e nunca falará contrário ao que afirma a palavra escrita de Deus. Quando cremos na palavra de Deus, então veremos e experimentaremos. Muitos têm isso ao contrário. Eles querem experimentar, então creiam. Isso novamente descreve as palavras de Jesus a Tomé. Temos uma escolha: basear nossa fé nas experiências dos outros, ou na palavra daquele de quem está registrado. Deus não é um homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Ele disse e não fará? Ou ele falou e não tornará isso bom? Números 23:19. Em conclusão, o Espírito Santo diz a todos nós sobre a oração em línguas: não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:1. Ele então passa a discutir o que escrevemos neste capítulo e mais. Então, ao concluir a discussão de todos esses assuntos, ele diz claramente: mas se alguém é ignorante, que seja ignorante. 1 Coríntios 14:38. Em outras palavras, ele está nos dizendo por meio de Paulo: eu deixei minha vontade clara para vocês no que diz respeito às línguas. Se você escolher permanecer ignorante, então você será ignorante, e não será abençoado com minha provisão. Tenho certeza de que ele estava de luto quando instigou Paulo a escrever isso, pois ele previu o povo, que anos mais tarde, faria disso um assunto para discussão. Isso nem era uma questão nos dias da igreja primitiva. Novamente, ele está nos dizendo tristemente que podemos permanecer em nossa ignorância, mas se o fizermos, seu comentário final sobre o assunto é: não proíba falar em línguas. 1 Coríntios 14:39. Aqui está um aviso:
Se você ouvir alguém atacar em línguas, ele está em desobediência direta ao Senhor. Deus sabia que alguns nos últimos dias iriam, por ignorância ou teimosia, dizer às suas ovelhas que o falar em línguas já passou, ou que não é de Deus. Oro para que você veja a maravilhosa provisão que Deus deu a seus filhos à medida que avançamos para o próximo capítulo e descobrimos a maravilhosa linguagem de intimidade que o Espírito Santo dá àqueles que creem. Observação: se você não recebeu o enchimento do Espírito Santo, vá para o apêndice B. Gostaria de conduzi-lo em uma oração para receber. Questões para estudo. Primeira, no início deste capítulo, o autor reflete sobre sua jovem fé como um estudante universitário. Ele descreve como viver uma nova vida, mas sentir que algo está faltando, embora ele esteja lendo diligentemente as Escrituras. Você consegue se identificar com aquela situação em seu próprio passado, ou talvez até em sua vida agora? Segunda, ao refletir sobre este estudo sobre o que significa falar em línguas, como suas crenças estão sendo desafiadas? Como você é afetado pelas notícias de que é a vontade de Deus que você seja cheio do seu espírito e ore nas línguas do céu? Terceira, você está lendo este livro por um motivo. Uma experiência ou evento levou a explorar o que significa aproximar-se de Deus. Será que ele forneceu um meio de se aproximar por meio do que você está estudando agora? O dom de línguas para oração pessoal e intercessória poderia ser o próximo passo em sua caminhada com o Senhor? Deus te abençoe e até o próximo capítulo.